Essa é uma questão aí ó, do IIT GA Problems, do ITA da Índia aí. E é isso, mano. Então é uma questão de quantidade de movimento, uma questão assim, difícil, mas não tão difícil assim, que dá pra resolver. Fala assim, um feixe de moléculas gasosas incide normalmente sobre uma placa AB. Cada molécula de gás possui a massa M e velocidade V. O feixe atinge uma área A na placa e todas as moléculas colidem elasticamente, ou seja, uma colisão elástica, ou seja, o coeficiente de restituição é 1. A gente pode conservar a energia e né, colide elasticamente. A densidade de moléculas no feixe é N. Então, tipo, cara, pensa no seguinte. Deixa eu desenhar uma placa aqui, ó. Uma placa aqui. Olha essa placa aqui. Mentira, ela tá de lado, mas olha como eu vou desenhar aqui. Espero que fique claro para representar a situação. Ó, finge que aqui é uma placa, tá? E tem justamente um feixe, ó. Um feixe vindo aqui, ó. Tá, então deixa eu tentar desenhar aqui, ó, pra não ficar muito feio. Ó, calmou. Então assim, pensa que os feixes estão vindo aqui, ó. As partículas estão entrando aí. Tá vendo? Então é tipo um buraco mesmo. Eles estão entrando numa área A. Aqui, ou seja, essa área é A. Beleza? Essa área é A. Então, mais ou menos, vou tentar representar de outra maneira aqui pra ficar melhor ainda. Vou tentar fazer de lado aqui, ó. De lado vai ser melhor. Ó, a gente tá representando uma placa. E ó, vamos pegar uma parte aqui, ó. Que vai fazer aqui, ó. Isso agora ficou melhor. Então, pensa as partículas vindo aqui, ó. Tá vendo? As partículas vindo aqui e batendo nessa área A. Então, basicamente é isso. Então, meio que a gente tem o quê? Essa área aqui é A. E é isso. Agora, em vez de representar a placa assim, eu só vou representar a placa assim. Beleza? A placa assim. E é isso. Ele fala que a densidade de moléculas no feixe é N. Ou seja, deixa eu já deixar alguma coisa aqui. É o número de moléculas que vai... né? O número de moléculas que vai bater ali é N vezes o volume. Beleza? N vezes o volume. Tipo, se tiver um volume ali de partículas, vai ser isso. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos terminar de ler, ó. A densidade de moléculas no feixe é N. Quando a placa é movida para a direita, ou seja, com velocidade U, quando a placa é movida para a direita, a força necessária para manter a placa se movendo com velocidade constante U menor que V é F1. Quando a placa é movida para a esquerda com velocidade U com força externa F2, uma força externa F2 é necessária para mantê-la constante. Então vamos fazer o primeiro caso. O primeiro caso é quando você tem a placa movendo com velocidade U. E você tem justamente, eu vou representar só um com velocidade V. Então, se tem velocidade V e tem velocidade U, tá vendo que a gente tem um problema tipo de dois corpos se movendo ao mesmo tempo? Então, vamos tentar mudar o referencial para a placa. Vai ser muito melhor que no referencial da placa você vai ter justamente só a partícula se movendo. Ou seja, vamos fazer... Se a gente tiver, por exemplo, um cara aqui, finge que é você. Pô, se você tiver um aqui, tá vendo que se você tiver aí, meio que se você olhar para baixo, a placa tá parada e a bolinha tá vindo com velocidade, uma certa velocidade. Ou seja, não vai ter velocidade U e você vai ver ela se movendo para você com velocidade V, só que menos essa velocidade U, tá? Velocidade U. E é óbvio que essas partículas vão colidir na placa, por quê? Porque V é maior que U, ou seja,
as partículas vão alcançar a placa. Então, na verdade, essa partícula no referencial da placa, estou adotando aqui no referencial da placa, vai estar se movendo com velocidade v menos u. Beleza? V menos u é a velocidade das partículas de uma pessoa que está observando na placa. Beleza? E agora vamos fazer a análise justamente. Então, aqui, nessa placa, vai ter a força atuando aqui, uma força, sei lá, a força das colisões. Vou colocar aqui, forças colisões. E justamente para se mover com velocidade constante, ele fala que é necessário uma força F1. Ou seja, alguém, né, vem aqui e bota pra gente aqui uma força F1. Então, basicamente, F1 é igual a força das colisões, né? Então, F1 é igual a força das colisões. Justamente porque você tá numa situação de equilíbrio. Então, meio que, não vai mudar muita coisa. Só a força F1 é igual a força de colisões. Vai estar em repouso ali, nesse referencial, né? Vai estar no referencial sem ser da placa, vai estar com velocidade constante. Então, você pode igualar. E no referencial da placa não vai ter velocidade. Do mesmo jeito você pode igualar. Então, basicamente, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer agora análise para uma partícula. Tá? Vamos fazer análise para uma partícula. Vamos fazer, vou fazer uma placa meio lateral aqui. Fazer uma placa meio lateral aqui, Uma placa aqui lateral. Não, esse desenho ficou ruim. Vou fazer uma placa mais ou menos assim. Esse desenho aqui ficou bom. Então pode desenhar uma placa aqui, uma plaquinha aqui. Vou desenhar um elétron vindo, uma partícula vindo. Vai incidir numa área. Obviamente, incide em toda a área da placa. Mas eu tô só justamente fazendo uma representação bem simples, tá? Uma representação bem simples desse tipo cilindro que eu representei aqui, Desse cilindro que eu representei aqui, Tá? Não ficou a melhor representação do mundo, porém deu pra entender bastante, na minha humilde opinião. Então, deixa eu tirar esse aqui. Eita. Tá vendo? Formou uma área A ali. Isso aqui é tipo um cilindro, um cilindro, um feixe de partículas que tá entrando ali, nessa área A. Ou seja, agora a gente representou na maneira 3D, vamos voltar pra cá. Quando essa partícula vem com o V menos U, ela colide elasticamente, né, e vai voltar com o quê? Com o V menos U também. Ou seja, ela vai voltar, né, voltando aqui, justamente com o V menos U também. V menos U. Então, vou adotar esse sentido para cá, positivo. Então, vamos fazer aqui, A gente sabe que pelo teorema do impulso, a minha força vezes o ΔT é justamente a minha variação da quantidade de movimento. Tá, minha força é a minha força F1, que é justamente as forças das colisões, vezes ΔT, um tempo qualquer, esse tempo vai ser muito importante, já eu falo, vai ser a quantidade final menos a quantidade inicial. A quantidade final é o que? É menos mv menos u. Então vai ficar assim, menos mv menos u menos mv menos u, que isso aqui é menos 2m v menos u sobre ΔT. Isso é a minha força 1 por uma molécula. Ou seja, vai ser justamente uma partículazinha, no caso, né? Vai exercer essa força. Só que a gente não tem uma partícula, a gente tem, vamos multiplicar aqui por N partículas.
a gente não tem somente uma partícula, a gente tem N partículas, beleza? E esse N a gente viu que é Nzinho vezes o volume. Só que vamos pensar assim, ó, se você tem uma placa, vamos pensar aqui, se você tem uma placa, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui, ó, em um certo delta T, vou colocar assim, um certo delta T, tá? Essa aqui é a minha placa aqui, ó. Em um certo delta T, qual é a distância que ele tem que estar para ele colidir sendo que ele está com velocidade v menos 1. Então, ó, vamos fazer esse limite aqui. Ó, esse limite aqui é o que ele é uma distância que ele pode estar da placa e que ele vai conseguir colidir. Agora, a outra parte que eu vou pintar de vermelho ali é a distância que ele vai estar, que ele não vai colidir nesse certo delta T. Não vai colidir. Acho que vai ficar mais claro quando eu fazer as contas aqui, ó. Então, ó, fazendo aqui, ó, só para ficar mais ilustrativo, é o seguinte: qual que é essa distância que a partícula pode estar, a máxima distância que pode estar, para que dê tempo, né? Então essa distância aqui, pô, é fácil de você perceber que não é distância igual a velocidade pelo tempo? Não é. A distância não é v menos u vezes delta t? Justamente, a gente fixou delta t. Se uma partícula estiver aqui, ela não vai chegar lá num tempo delta t. Ela tem que estar no máximo até aqui. Ou seja, aqui ela chega. E se ela estiver aqui? Ela chega também. Mas caso ela estiver aqui, pô, não vai dar para ela chegar ali na placa. Então, na verdade, essa medida aqui, ó, que eu vou pegar aqui, é basicamente essa medida aqui, ó. Então, pô, vamos fechar esse cilindro aqui, ó, tá vendo? Ó, fechando, teoricamente, esse cilindro, a gente tem isso. E esse aqui é o tamanho do nosso negócio. Então, meu volume fica fácil de saber, que é V menos U delta T vezes A. Então, ó, deixa eu reescrever aqui, ó. A gente chegou que F1 é menos 2M. Vou colocar em módulo, tá? Meio que não tem muito sentido. Vou colocar em módulo, menos 2M vezes V menos U sobre delta T. A gente viu que o N grandão, o número de moléculas, é N vezes o volume. Só que o volume é V menos U vezes delta T vezes área. Ou seja, vai ser V menos U vezes delta T vezes área. A área falou que é A, né? Falou que é. E aí vai fazer o seguinte, ó. Se você cortar delta T com delta T, você chega o quê? Você chega aqui F1 é 2M V menos U ao quadrado vezes N vezes A. Isso aqui é a minha área. A minha força 1. Beleza, eu acho a minha força 1. Agora a gente tem que achar a força 2. Teoricamente, para achar a força 2 vai ser a mesma coisa. Por quê, ó? Então ele quer a força 2 menos F1, né? For menos força 1. A gente achou a força 1. Achar a força 2 vai ser a mesma coisa. Porque ao invés de você ter o espelho movendo pra cá, você vai ter o espelho movendo pra cá. Então deixa eu... Pô, ó, você vai ter uma partícula movendo com velocidade V. Você vai ter justamente a placa movendo com U. Você vai ter as forças das colisões. Só que agora você vai ter uma força 2. Beleza? Você vai ter uma força 2. Só que agora mudando para o referencial, né? Vai adicionar U, né? Vai adicionar U aí, então vai ficar V mais U. Então, pô, você vai fazer o mesmo processo que eu fiz com a placa movendo para a direita, só que agora ela vai estar movendo para a esquerda. Aí você vai mudar por referencial da placa e, teoricamente,
a nossa força 1 é uma coisa assim, ó. Constante, 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 uma velocidade. Velocidade da partícula no referencial da placa. Então, na verdade, a minha força 2 vai ser 2m n alfa, não, vou colocar assim, v. Só que agora é mais u ao quadrado vezes n vezes alfa. Eu recomendo você fazer de novo pra você treinar. E é isso. Agora vamos achar força 2 menos força 1. Vai ser 2. Então, força 2 menos força 1. Vai ser 2 mn alfa vezes v mais u ao quadrado menos v menos u ao quadrado. Isso aqui é v mais u mais v mais u. Calma. V mais u mais v menos u é 2v vezes menos 2u. Então é a força 2 menos força 1 é menos 8 mão eninho a. É módulo, né? Ele quer o módulo. Então, na verdade, lembra, eu só achei menos aqui. Lembra que eu achei que a força 1 menos tananana? Se eu não tivesse desprezado o sinal, teria dado a mesma coisa, teria dado positivo. Só que como eu coloquei a força 1 aqui sem aquele sinal de menos, o máximo que eu achei foi que F2 menos F1 é menos. Tá? Mas não vai mudar nada. A menos U, aqui faltou o V e U, né? V vezes U. Então o que a gente achou foi justamente isso. Então marca a letra I aí. E é isso. Espero que tenha ficado claro.